Gálatas, capítulo 5. Aliás, próxima terça-feira, última terça-feira do mês, a dinâmica do culto vai mudar um pouquinho nas últimas terças-feiras. Nós vamos ter uma noite que nós estamos chamando de noite de adoração e fogo. Então, se prepara. A gente vem buscar a Deus, vamos orar, vamos adorar. As pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Então, vem para cá. Próxima terça-feira, anuncia noite de adoração e fogo, aleluia. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, a gente está na nossa série Ad Continuum, quase que eterna, a revelação do fruto, que é muito bom falar do fruto, gente. Fruto é a característica do cristão. Quem está comigo? Fruto é a característica do cristão. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, não parou só aqui não. Contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, aleluia, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, diga: é o meu caso. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E Paulo aqui está nos convidando a uma vida sobrenatural, gente. A vida do Espírito não é uma vida natural. A vida do Espírito é uma vida sobrenatural. É uma vida onde o Espírito Santo nos convida a viver num patamar diferente, para que a gente possa trazer influência para esse mundo, trazer mudança para esse mundo. A mudança para esse mundo não vai vir através de leis. A mudança para esse mundo vai vir através de discípulos de Cristo que trazem a manifestação do reino de Deus para essa terra. Eu estou falando com discípulos, aleluia. Nós fomos chamados para dar frutos que glorifiquem a Deus, gente. E Paulo em Gálatas nos explica que para que possamos dar frutos do Espírito, nós precisamos viver e andar no Espírito constantemente e conscientemente. Você não vai manifestar o fruto de maneira inconsciente. É uma decisão, eu já expliquei isso aqui. Toda a manifestação do fruto é uma decisão nossa. Existe uma responsabilidade da nossa parte. E olha só o que Mateus capítulo 7, verso 15, falando um pouco hoje, o tema da minha mensagem hoje é semente adulterada, fruto contaminado. Semente adulterada, fruto contaminado. Olha Mateus capítulo 7 aqui comigo. Do verso 15 ao verso 20 diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Você está lendo aqui comigo? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Leia aqui ainda mais comigo Lucas capítulo 6, ainda aqui na tela. Lucas capítulo 6, 43 a 45 diz: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que há em abundância no coração, disso fala a boca. E nós estamos falando, gente, que o fruto do Espírito, o fruto é resultado de uma associação contínua. E não somente de uma ação isolada. Nós estamos vendo aqui a comparação entre a árvore boa e a árvore má. Entre um que tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e pessoas que tiram coisas ruins também do tesouro do seu coração. Nós não estamos falando quando nós estamos falando sobre fruto do Espírito, nós estamos falando sobre caráter. E caráter não é uma ação em isolado. Presta atenção nisso, caráter não é uma ação isolada. Caráter é algo que é mantido ao longo do tempo e outras pessoas colhem desse fruto. Quando nós estamos falando sobre árvore boa e árvore má, nós estamos falando sobre caráter. Nós não estamos falando de uma atitude que talvez você tenha tomado porque você estava de cabeça quente. Nós não estamos falando de uma atitude errada que você possa ter tomado porque você não ouviu a voz do Espírito Santo, ou eu não ouvi a voz do Espírito Santo, e a gente porventura tomou uma decisão errada. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de caráter. Nós estamos falando de uma batida. E quando nós falamos sobre a árvore, nós estamos entendendo que o fruto é algo que deve ser desenvolvido. Caráter é algo que deve ser desenvolvido na nossa vida. O fruto é algo que deve ser desenvolvido porque nos é dado como uma semente quando Jesus veio habitar em nós. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 22, diz ali que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. E a palavra é como uma semente, como diz Pedro ali. Ou seja, você já recebeu dentro de você a semente da vida de Deus. A semente da personalidade de Deus, como nós falamos no último encontro. A semente do caráter de Deus. Mas isso precisa ser desenvolvido dentro de nós. Veja bem, a pessoa nasce em Cristo hoje, mas ela tem uma bagagem de caráter que muitas vezes ela ainda carrega. Mas essa semente ela precisa ser aguada. Ela precisa ser... como é que faz na jardinagem? Regada. Ela precisa ser regada. Para quê? Para que ela se desenvolva. O fruto do Espírito é um desenvolvimento e uma parceria entre o Espírito Santo e o teu espírito. O interessante, gente, é a gente pensar que a semente que ela é plantada no nosso coração, ela resiste ao tempo. Outro dia me falaram que foram abrir umas tumbas dessas lá no Egito, encontraram umas sementes de não sei quantos mil anos atrás, plantaram a semente e a semente frutificou. Porque a semente foi feita para resistir ao tempo. Aquilo que Deus planta no teu coração foi feito para resistir ao tempo. Porque a palavra dele não volta vazia, aleluia, e ela fica esperando ser regada, ela fica esperando o ensino da verdade, ela fica esperando um coração próprio para que ela possa produzir. Toda vez que você ouve, presta atenção nisso, toda vez que você ouve a pregação da palavra, uma semente é depositada no teu coração. E toda vez que você ouve o ensino da palavra, o ensino rega a semente. A pregação dá a semente, o ensino rega a semente. Por que nós pregamos em série? Porque nós estamos regando a semente. Nessa série nós estamos falando da força do Espírito Santo em você. Nós estamos falando da vida de Deus dentro de você. E constantemente nós estamos dizendo que o fruto do Espírito não é fruto do seu esforço, é fruto de uma comunhão.
Isso precisa ser regado dentro de nós. O ensino da verdade. A semente, gente, é parte do fruto ou da flor que é própria para a reprodução. Toda semente tem uma finalidade. Olha só, toda semente tem uma finalidade: reproduzir a sua própria espécie. Quando Deus deposita uma semente dentro de você, Ele está pensando em se reproduzir através de você. Aleluia! Toda semente tem um só propósito: reproduzir segundo a sua espécie. Isso aqui já está na Bíblia, gente, desde lá de Gênesis. Olha só Gênesis 1:11 aqui na tela. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto que tenha em si a sua semente. Ou seja, toda semente, ela tem uma finalidade: reproduzir segundo a espécie. Número 2, toda semente tem em si mais sementes. Toda semente tem em si mais semente. Quando Deus te dá uma semente e você planta aquela semente, o que você colhe? Mais semente. Para quê? Para que você possa produzir, ter mais sementes, para que você possa plantar mais. Que segundo as suas espécies deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. Olha só o que é dito aqui em Gênesis 8:22 e Gênesis 1:28. Gênesis 1:28, lá em cima, referência está errada, Gênesis 1:28 diz: então Deus os abençoou, falando do homem, e lhes disse o quê? Frutificai e reproduzi. Deus deu a mim e a você a capacidade de reproduzirmos o sobrenatural nessa terra. Deus deu a você e a mim a capacidade de reproduzirmos Deus com as nossas atitudes. Ou seja, de que Deus seja visto através de mim e de você. Deus os abençoou. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos. Eu estou dando para você a capacidade de ser frutífero, a capacidade de carregar algo dentro de você, a capacidade de dar fruto, e a capacidade não só de dar um fruto, mas de multiplicar aquilo que eu coloco no teu coração. Gênesis 8:22, então enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa. Não deixará de haver sementeira e ceifa. Jesus disse: aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Enquanto houver terra, vai haver semeadura e vai haver colheita. Deus está nos chamando para frutificar, porque frutificando nós temos mais sementes, e quando nós temos mais sementes, nós somos convidados a semear para que nós possamos reproduzir. Frutificar e multiplicar faz parte do nosso DNA, gente. Nós fomos criados para receber a semente e multiplicar. Olha só essa frase: falar de fruto é falar daquilo que nós temos multiplicado e reproduzido na nossa vida. Quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, nós estamos falando de reproduzir a natureza de Deus. Quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando sobre multiplicar a natureza de Deus através das nossas atitudes. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, você tem dentro de você uma semente. E essa semente vai frutificando. E quando ela vai frutificando, ela cria frutos. É desse fruto que você dá para as outras pessoas. Você pega esse fruto de alegria e você dá para as outras pessoas. Elas comem um fruto, gostam do fruto, e quando terminam o fruto, elas falam assim: tem um montão de semente. Vou plantar isso na vida de outra pessoa. É o reino de Deus multiplicando. É o reino de Deus expandindo. Portanto, no meio da tua crise, semeie paz. Está dentro de você. Semeia alegria. Está dentro de você. Semeia amor, está dentro de você. Semeia paciência, está dentro de você. Semeia fidelidade, está dentro de você. As pessoas nunca saberão como é o fruto do Espírito se elas não provarem de você.
É você quem está frutificando. É você quem está carregando a divina semente. A divina semente que é imaculada, como diz a palavra, que não é contaminada. Você tem isso dentro de você. Você tem que sair daqui empolgado, sabendo que a semente de Deus está dentro de você. Você vai frutificar para a glória de Deus. As pessoas vão vir para perto de você, vão comer do fruto da sua vida, a vida de Cristo através de você. Vão comer, vão gostar e vão multiplicar. Porque o homem foi criado para multiplicar. O homem multiplica aquilo que é semeado na vida dele. O homem multiplica aquilo que é semeado na vida dele. Se você não anotou, corre rápido, porque eu já estou esquecendo. O homem multiplica. Daqui a pouco eu pergunto, pastor, fala de novo, não lembro. O homem multiplica aquilo que é semeado na vida dele. Porque o homem foi chamado para multiplicar. Aleluia. O que é a semente então, gente? A Bíblia, ela usa várias palavras para semente. Ela usa essa palavra semente para vários usos. Eu peguei alguns. A Bíblia fala da semente do homem, o seu esperma. A Bíblia fala da semente da mulher, os seus filhos. A Bíblia fala da semente de um homem e de uma mulher, ou seja, a sua posteridade. A Bíblia fala que a semente é a palavra de Deus. A Bíblia fala da semente da sua boca, ou seja, as suas palavras. A Bíblia fala que a semente é o corpo de Cristo, a igreja. E eu quero focar com você aqui nessa noite, que a palavra semente, ela também pode ser identificada como uma palavra, um conceito, um ensino, algo que é ensinado para você. E tudo na nossa vida começa com uma semente. O homem multiplica tudo aquilo que é semeado na vida dele. Então tudo começa com uma semente. Nós aprendemos isso na escola bíblica, na escola Atos. Eu vou passar aqui para você o que a gente ensina. Que tudo começa como uma semente. A semente que é implantada no nosso coração através de palavras, através de coisas que nós ouvimos, através de coisas que nós vemos. E isso gera em nós pensamentos. Pensamentos geram ações. Que ações são essas? Atitudes, comportamentos, outras palavras. Ações geram hábitos. Hábitos determinam o nosso caráter. Hábitos determinam que tipo de fruto nós temos dado. Caráter, fruto. Pensamentos, sementes geram pensamentos. Pensamentos geram ações. Ações geram hábitos. Hábitos determinam o tipo de fruto que nós damos. E caráter direciona o seu destino. Caráter determina aonde você pode chegar. São os frutos, o caráter, que determinam onde podemos ou onde não podemos chegar. E mais uma vez, eu não estou falando sobre uma falta que você teve. Eu não estou falando de uma palavra errada que você deu. Eu não estou falando de uma atitude que não é condizente com o reino de Deus. Eu estou falando que pensamentos geram ações. E ações, quando elas são mantidas por um longo tempo, é dito que mais ou menos entre 4 a 7 semanas, daquela ação sendo repetida continuamente, essas ações geram hábitos. E hábitos, quando mantidos por um longo tempo, formam o nosso caráter. Formam como as pessoas nos veem. Formam se pessoas vão ou não vão comer do nosso fruto. Nós lemos, se não me engano, na semana passada, nós falamos sobre Isaías 55, e lá no finalzinho de Isaías 55, diz que o espinheiro, ele será transformado, e será isso para a glória do Senhor. Onde é que a pessoa chega a ser um espinheiro? Na semente. Na semente que é plantada. Então, gente, veja bem, sementes geram pensamentos. Alguém diz uma palavra para você: esse ano vai ser ano de crise. E daqui a pouco você começa a meditar. E essa meditação o que é? É regar. Você está regando aquela palavra. E aqueles pensamentos geram ações de medo. E ações de medo geram hábitos que dizem para você que você não pode mais sair de casa à noite. Esses hábitos formam em você um caráter
medroso, na qual as pessoas olham para você e falam assim, ele não consegue fazer nada. E esses hábitos que geram caráter determinam aonde nós podemos ou não podemos ir. Daqui a pouco ninguém mais te convida, porque todo mundo sabe que você é medroso. Pensamentos, sementes, que geram ações, que geram hábitos, que geram um fruto que determina onde você pode ou não pode ir. E o Senhor Jesus está transformando isso em nós. Diga, eu tenho a semente da palavra. Diga, eu estou pronto para dar fruto do Espírito. Mas aonde isso começa? Na semente. Vira para o teu irmão e fala assim, tudo começa com a semente. Tudo começa. Então, que tipo de semente a gente tem colocado para dentro? Que tipo de semente a gente tem colocado para dentro? Eu disse para você que o título da minha mensagem é Semente Adulterada, Fruto Contaminado. Qual é o resultado, então, de uma semente adulterada? Eu quero que você veja 3 passagens aqui comigo na tela. A primeira, Levítico capítulo 19, que diz, olha só, guardareis os meus estatutos. Ou seja, fica com a minha palavra. Fica com a verdade. Fica com aquilo que eu te digo, porque eu sou fiel para cumprir. Você não vai se decepcionar com Deus. Me escuta isso nessa noite. Você não vai se decepcionar com Deus. Deus está nos ensinando nessa noite. Guardareis os meus estatutos. Não permitirás, olha só a decisão. Assim como o homem pensa no seu coração, diz Provérbios, assim ele é. A palavra para pensar ali, ou imaginar, é agir como se fosse um porteiro. Gente, quem decide o que entra ou não no seu coração, não é a pessoa que está do seu lado. Quem decide o que entra ou não no seu coração, é você. Não dá para culpar o outro. Está bem claro na palavra, não dá para culpar o outro. Quem decide o que entra ou sai do nosso coração somos nós. E a Bíblia está falando, guardareis os meus mandamentos, não permitirás. É enfático assim, não permitirás que se cruze o teu gado com de espécie diversa. Não semearás o teu campo com semente diversa. Nem vestirás roupa tecida de materiais diversos. Não dá para juntar a luz e as trevas, elas não coexistem. Você está entendendo que não dá para andar, como pois andarão dois se não houver entre eles acordo? A palavra de Deus, ela é contrária à palavra das trevas. O que Deus diz que pode dar certo, o mundo diz que não dá certo. Eu estou falando de semente, eu estou falando de ensino, eu estou falando de palavra. Não dá para a gente ficar pegando qualquer palavra que a gente vê. Não dá para a gente ficar colocando para dentro qualquer palavra. A única coisa que traz vida para a gente é a palavra de Deus. Porque as palavras que eu vos tenho dito, diz Jesus, que eu vos tenho dito, olha a ação contínua, que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Outro verso, Deuteronômio 22:9, não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar, como o fruto da vinha estarão contaminados. E Deus nos alerta contra a contaminação do nosso coração. Provérbios capítulo 4, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede todas as fontes de vida. Deus está falando com pessoas que têm vida a jorrar de dentro. Guarda o teu coração, protege. Como é que ele diz aqui? Não permita. Aleluia. Não permita, quando o inferno tenta bater na sua porta com uma palavra contrária à verdade, não permita, continua com a tua cabeça para cima, continua com os teus olhos focando nele, ele é o autor e consumador da nossa fé, eu não permito. Senhor, lembra de Jairo? Seguindo com Jesus,
E Jairo tinha uma palavra. Jesus foi com ele, porque Jairo andou pela fé. De repente, no meio da estrada, vem umas pessoas e dizem: Jairo, não importa mais o mestre não. Tua filha já morreu. Ou seja, acabou a esperança. Eu fico imaginando o Jairo olhando para Jesus com aquela cara assim, tipo, e agora? Jesus vira para ele e fala: Jairo, continua crendo. Continua crendo. Nesse mundo há várias vozes, nós falamos isso aqui. Nesse mundo há várias vozes. A voz que diz: sua filha morreu. A voz que diz: acabou a esperança. A voz que diz: acabou a vaga da Atos, aleluia. E vem Deus dizendo: continua crendo, continua crendo, continua crendo, aleluia. Deuteronômio 29:18 diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Eu fui estudar um pouquinho sobre essa questão da semente, e a semente tem todo um processo para frutificar, mas uma das primeiras coisas que sai da semente é a raiz. A primeira coisa que a planta faz é crescer para baixo. A primeira coisa que a planta faz é se certificar que ela vai estar fundamentada o suficiente para que quando ela cresça, batam os ventos, não a arranquem. Eu sempre me lembro, acho que foi há 2 anos atrás, uma árvore enorme que tinha aqui na esquina, e bateu um vento e a árvore caiu, uma árvore grande, enorme. Mas aí quando a gente vai ver por que ela caiu, ela não tinha raiz. A primeira coisa que a semente faz no nosso coração é plantar raízes, é fincar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas isso também acontece com uma raiz envenenada. E Deus está falando aqui em Deuteronômio: cuidado, para que você não se desvie do Senhor, porque se você se desviar, vai haver entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Quando nos desviamos de Deus, nos desviamos da sua palavra, da sua semente, da sua vida. E isso abre portas para que recebamos sementes erradas, sementes adulteradas, que geram raízes erradas, adulteradas, raízes venenosas e amargas. Abra comigo em Hebreus, por favor. Capítulo 12. Então não permita. Diga mais uma vez comigo: eu não permito. Hebreus capítulo 12, verso 15. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: atentando, olha só, presta atenção. O que o apóstolo aqui está falando? Presta atenção. Atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, separando-se da influência de Deus. Quando nós nos separamos da graça de Deus, nós estamos dizendo para Deus: eu vou produzir. Quando nós nos separamos da graça de Deus, acontece aquilo que aconteceu com Adão. Quando Satanás colocou para ele uma semente adulterada e ele pegou. Quando ele colocou uma visão adulterada. Bom, será que é isso mesmo que Deus disse? Semente adulterada. Será mesmo que se eu vier para essa escola de cura na quinta-feira, eu serei curado? Será que se eu trouxer os meus dízimos à casa do Senhor, Ele vai abrir mesmo as janelas do céu? Uma semente adulterada. E foi o que aconteceu com Adão. Adão permitiu, Adão se abriu para uma semente adulterada. E ele falou: a partir de agora eu governo a minha vida. A partir de agora eu sou o Senhor da minha vida. O que aconteceu? Ele se separou da graça de Deus. A graça é Deus agindo em nosso favor.
A graça é Deus chegando até nós. A graça é Deus nos capacitando. A Bíblia fala que Jesus era cheio de graça e de verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito da graça. Aleluia! A Bíblia fala que quando Zorobabel, ele reconstruiu com aclamações de graça, graça, graça no início e graça no final. Não sobra nada para a gente. Quando o anjo chega para Maria, ele fala, ó tua agraciada. E Maria entra naquela neura, o que vai acontecer agora? Como é que isso vai ser? Como é que isso vai acontecer? E o anjo fala, calma. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do alto te envolverá. Tudo que eu preciso é de um veículo. Tudo que eu preciso é de um coração próprio. A graça de Deus faz. A graça de Deus é aquela que faz, é aquela que começa. O processo do fruto do Espírito, aleluia, não começa com a gente. Adoração não começa com a gente. Louvor não começa com a gente. Vir para a igreja não começa com a gente. Vir para a igreja é ouvir o chamado do Espírito Santo. Vir para a igreja é responder. Adorar é responder. Quando nós estamos falando da graça, nós estamos falando de pessoas que são capacitadas para responder. Responder em fé. E aqui em Hebreus capítulo 12, verso 15, o escritor de Hebreus está falando, não se exclua da graça. Ou seja, preste atenção, não deixe de ser influenciado por Deus. Você quer frutificar? Quem quer frutificar? Não se exclua da graça. Não permita ser influenciado por qualquer outra voz que não seja a voz de Deus. Leia e continue lendo comigo. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz, mais uma vez a palavra amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só como é que a King James atualizada coloca: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Em outras versões diz assim, para que ninguém se coloque aquém da graça, ou ainda, para que alguém decida, olha, isso aqui, eu gostei. Para que alguém decida não tomar posse da graça. Vigiai. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão. A carne sempre vai gerar confusão. Eu estava meditando sobre essa palavra e me veio logo Abraão. Por que Abraão, pastor? Calma, eu vou chegar lá. Deus deu uma palavra para Abraão. A semente verdadeira, ele diz assim, vai nascer de você. Vai nascer de você. Vai nascer de você. E ao longo do tempo Deus veio repetindo isso, vai nascer de você, vai nascer de você. Mas Sara, influenciada pelo inferno, ela teve uma ideia mirabolante. Abraão, é o seguinte, eu já não consigo. Vamos fazer o seguinte, vou te dar minha serva vai fazer o trabalho, você só precisa comparecer, aleluia. Para quem é entendedor, meia palavra basta. Você só precisa comparecer. E Abraão caiu. Enquanto Deus falava para Abraão, Abraão, vai nascer através de você e da sua esposa, vai nascer através de você e da esposa. Parece que o tempo, se nós não fecharmos o nosso coração para as coisas que vêm do mundo, guardarmos o nosso coração, guardarmos essa semente no nosso coração, o tempo parece que vai minando se nós não prestarmos atenção, é ou não é? Quantos aí tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Você tem? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque é deles que procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração. Não deixa o inferno roubar. Porque sabe como é que muitas vezes ele rouba? Ele vai te apresentando uma outra semente. Ele vai te apresentando uma outra condição que parece mais rápida, que parece melhor. Aquele negócio do dinheiro rápido, está aqui rapidinho. Você acabou de ganhar R$1 milhão. Oh, aleluia! Você só precisa depositar na minha conta 2.500 para eu poder liberar e te ajudar. É o dinheiro rápido. O dinheiro rápido foi sugerido a Abraão e Abraão pegou. Nós estamos falando de confusão.
Daí nasceu Ismael. Mas Deus não desiste. Deus não desiste. Deus chegou para Abraão: cara, eu não falei para você que vai nascer através de você? Vai nascer através de você. Ele deu primeiro luz à carne. E depois Deus, pela sua misericórdia, fez com que nascesse Isaque. Preste atenção. Até hoje, Ismael luta contra Isaque. Até hoje. Quando raiz de mágoa venenosa brota no nosso coração, a gente acaba contaminando outras pessoas. E acaba criando confusão. Acaba criando intriga. Nós lemos lá em Gálatas que causa partidarismo. Você do seu lado, eu do meu lado. Eu com a minha patota, você com a sua patota. E nós temos que proteger o nosso coração. Então veja gente. O resultado de uma semente errada ou de uma semente adulterada é uma vida contaminada com frutos que envenenam. O resultado de uma semente adulterada é uma vida contaminada com frutos que envenenam. A palavra amargura aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 15, olha só, tem o sentido de ser algo venenoso. E tem a conotação de que a pessoa amarga, ela se envenenou com seus próprios pensamentos de injustiça. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá oportunidade. Eu acho que eu tinha que ser ordenado pastor. Eu acho que eu tinha que ser ordenado mestre. Eu acho que eu tinha que estar no púlpito com o microfone e não pastor Rafa. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que eu poderia ser o pastor dessa igreja. Eu acho que eu tinha condição. E a pessoa vem com aqueles desejos de injustiça e vai criando nela a raiz de amargura, uma raiz venenosa. Porque deixou uma semente que gerou um pensamento, que gerou uma ação, que gerou um hábito, que gerou um caráter e que vai determinar o futuro dessa pessoa. Abra comigo em Tiago capítulo 4, por favor. Tiago capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você entende que o amigo é aquele que te influencia. Você também entende, eu acho que você é maduro para entender que nem todo mundo é teu amigo. Para mim, amizade é aliança. Amizade é aliança. Amizade é assim, eu te dou oportunidade para você influenciar a minha vida, então cuidado. Cuidado como você fala comigo. Cuidado o que você fala comigo. E a outra parte é a mesma coisa. A outra parte também é interessante. Eu também vou tomar o cuidado daquilo que eu vou falar para você. Para que eu não te contamine. E a Bíblia está falando, você não entende que se você é amigo dos prazeres do mundo, você então é influenciado pelo mundo. E você vive uma vida mundana. Sementes geram pensamentos, pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram o seu caráter. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, gente, 3 pontos aqui rapidinho. A semente adulterada impede
que entendamos e experimentemos a vontade de Deus. Por quê? Porque a semente adulterada nos leva a agir na carne e não no espírito. E toda obra da carne gera morte. Romanos capítulo 8, verso 7, verso 8, aqui na tela diz: por isso o pendor, a influência da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Veja bem, não está sujeita à semente de Deus, a palavra de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A semente adulterada não nos leva a andar pela fé, porque fé agrada a Deus. Fé se posiciona em submissão à vontade de Deus. Fé se coloca debaixo da palavra de Deus. A Bíblia fala que Abraão creu em Deus. Como o pastor Eli sempre explica para a gente, a fé não é para a gente conquistar o que a gente quer. A fé, ela nos leva a uma intimidade com Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu faço a sua vontade. E quanto mais eu faço a sua vontade, aleluia, mais eu entendo Deus. E quanto mais eu entendo a Deus, mais eu quero fazer a sua vontade. E quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu entendo a Deus. E vem num fluxo, porque a fé nos aproxima de Deus. E aquele que tem a semente adulterada, ele acha que está andando com Deus, mas quando nós estamos andando contra a palavra de Deus, contra aquilo que a palavra diz que é a verdade, nós não estamos andando em amizade com Deus. Nós não estamos sendo influenciados por Deus. Então essa série, ela também nos leva a pensar que nós devemos sim todos os dias sermos influenciados por Deus, pela palavra de Deus. A semente adulterada impede que entendamos e experimentemos a vontade de Deus. Outra coisa, a semente adulterada dá lugar ao diabo e entristece o espírito. Abra comigo em Efésios. Efésios capítulo 4. Uau, que bom que você veio nessa noite, porque você vai identificar as sementes adulteradas no teu coração. Aleluia. Se você vir que algum pensamento, alguma atitude não está te aproximando de Deus, nem está se assemelhando àquilo que Deus está falando, pode ser uma semente adulterada, que foi plantada no teu coração, que foi plantada no meu coração. A semente adulterada dá lugar ao diabo e entristece ao Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 26 e 32, diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você vê que a salvação, ela transforma a tua vida por completo, que agora você deixa de trabalhar para você mesmo, agora você trabalha pensando em outros. Aleluia! Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme, olha só gente, anota isso na sua Bíblia, é conforme a necessidade. Se ninguém te pediu conselho, não dê. É conforme a necessidade. Conforme a necessidade, e assim, conforme a necessidade, uma palavra que traz edificação. Você sabe que tem horas que a gente pensa que a gente está edificando a pessoa, mas a pessoa não quer ouvir? E você causa mais estrago do que você edifica, porque é conforme a necessidade, é conforme a inspiração do Espírito Santo. Porque olha só, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se a pessoa não quiser ouvir, graça não será transmitida. Graça, ela deve ser compartilhada conosco.
E nós devemos receber a graça pela fé. A graça é compartilhada todas as vezes que nós chegamos perto do Espírito Santo. Ele está compartilhando graça e nós devemos receber pelo braço da fé. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Verso 31, longe de vós. A King James chega ao ponto de dizer, livrem-se. Nós estamos falando de semente envenenada, semente adulterada. Livrem-se de toda amargura, de toda cólera, de toda ira, de gritaria, de blasfêmias, de xingar palavrão, e bem assim de toda malícia. Livrem-se. Joga para fora, isso não condiz mais. Essas sementes que foram plantadas no nosso coração. Ah, mas meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. O apóstolo Paulo está dizendo, é uma atitude nossa agora com a ajuda do Espírito Santo. Livrem-se. Joga fora, bota no moedor, para nunca mais conseguir pegar de volta. Livrem-se. Não condiz mais com a nova natureza. Aleluia. Aleluia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A semente adulterada dá lugar ao diabo e entristece o Espírito Santo. A semente adulterada, então, gera fruto venenoso que contamina outros. Abra lá comigo em Tiago. Vamos ler mais 2 textos e a gente termina. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, verso 5. A semente adulterada gera fruto venenoso que contamina outros. Tiago capítulo 3, verso 5, eu vou ler da King James atualizada, você acompanha comigo. Diz, do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Sementes geram pensamentos, pensamentos geram ações, e essas ações podem ser palavras que contaminam outras pessoas. Contaminados, diz o apóstolo Tiago, pelo inferno. Pula para o verso 9. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Eu gosto dessa versão. Não está certo. Livrem-se disso. Não dá para, da mesma boca, nós abençoarmos e amaldiçoarmos. Foram tentar isso com Balaão, para que amaldiçoasse o povo. Não dá, o povo era abençoado. Não tinha condição. Isso não está certo, diz o apóstolo Tiago. Verso 11. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas, ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. E mais uma vez eu falo para você, não são aquelas ações isoladas, aquela
perda de paciência momentânea que você teve porque te fecharam ali. Claro, cuidado, se começar a sair marimbondo toda vez que alguém te fecha, tem alguma coisa errada. Olha o hábito, olha o hábito. Mas alguém pisou no teu pé, você já estava com um dia, o seu chefe brigou contigo, sua esposa brigou contigo, o cachorro e o periquito brigaram contigo. De repente você vem para a igreja, alguém abre a porta, não sorri para você e você está por aqui. Aí a pessoa, olha só que interessante, a pessoa vira e fala assim, mas cara, essa não é aquela pessoa que eu conheço que é mansa. Você está vendo que não é o contrário? Já chegou o atribulado. Cuidado. Não, não é assim, a pessoa até vem para te receber, lá vem o cara legal, o cara que sempre fala contigo, mas naquele dia ele estava por aqui, acabou extravasando, deu lugar à carne. E a Bíblia fala que os maduros, eles devem suportar os mais fracos. Naquela hora, você que está cheio do fruto do Espírito, você semeia novamente, aleluia, você mostra como é que é o fruto, é paz, é alegria. Não, vem para cá, meu irmão, vem para cá, eu vou sorrir para você, vou até escovar o dente ali. Como é que nós combatemos, então, o veneno produzido pelo fruto envenenado? Como é que a gente combate isso? 2 Reis, capítulo 4. Aleluia, 2 Reis. Pastor, nunca vi esse livro na Bíblia, você tem que fazer alfa. E pegar o plano de leitura bíblica, é claro. Aliás, se você quer um plano de leitura bíblica, depois você pega lá atrás, com o pessoal do Somar, os nossos colaboradores. 2 Reis, capítulo 4. Como combater? Talvez você diga, pastor, estou identificando na minha vida que eu tenho algumas sementes adulteradas. Algumas sementes que têm produzido pensamentos, que têm gerado ações, e essas ações, pastor, têm criado hábitos na minha vida, e eu não quero ser como um espinheiro, eu não quero ser como a sarça. Eu falei para você, há umas terças-feiras atrás, que até a raiz da sarça, que era uma árvore espinhosa, ela suga toda a água de todas as árvores ao redor. A folha dela, se eu não me engano, a folha dela é venenosa. Eu não quero ser como a sarça. Eu quero ser como uma árvore frondosa. Mas às vezes a gente acaba colocando sementes adulteradas dentro do nosso coração. Como é que a gente faz? Como combater esse veneno? 2 Reis, capítulo 4, verso 38. E aqui vem a solução para o problema. A Bíblia diz que voltou Eliseu para Gilgal, verso 38. E havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, ou seja, ao fogo, e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas, para os filhos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, coisa linda. E colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Ele foi pegando porque parecia bonito. Ele não conhecia. Você lembra de alguma coisa assim que lhe parecia belo aos olhos? Eu lembro de Eva, que tomou o fruto porque lhe parecia bem aos olhos. O moço do discípulo não conhecia aquela planta. Ele foi pegando, ele achou bonito. Puxa, rapaz, fala bem, hein? Glória a Deus. Articula até aleluia. O sapatinho de fogo dele é sobrenatural. Ele prega bem, ele fala bem, ele canta bem. Cuidado, porque pelos frutos, pelos hábitos, vocês serão conhecidos. Não é pelo falar. Eu acho que mais para frente nós vamos falar um pouco entre o fruto e os dons. Mas eu quero que você entenda que o discípulo não conhecia essa árvore. E ele pegou porque era bonito. Bonito aos olhos.
Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Ainda bem que eles identificaram pelo sabor. Ainda bem que eles botaram aquilo na boca e tinha um gosto estranho. Porque quando nós recebemos sementes adulteradas, o que nós vamos dar é fruto envenenado, e as pessoas vão comer, e se elas não identificarem, elas morrem envenenadas. Mas naquele lugar tinha um homem de Deus. Aleluia! Naquele lugar tinha um homem com discernimento, e ele sabia o que fazer. Verso 41, porém ele disse: trazei farinha. Acho que ele era nordestino. Pastor, acabou com o clima espiritual. Porém ele disse: trazei farinha. Ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, gente, eu acho que eu coloquei aqui. Só há uma maneira de combatermos o veneno de frutos errados, de frutos envenenados: colocando farinha sem fermento. Colocando farinha. Eu quero dizer para você que a farinha é um símbolo de Jesus. A farinha são os grãos moídos. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. A farinha é símbolo da palavra esmiuçada, a palavra revelada. Só há uma maneira de combatermos o veneno dos frutos errados: olhando para Jesus e colocando palavra revelada para dentro. Olhando para Jesus e colocando palavra revelada para dentro. O fermento, gente, é símbolo da influência do mundo. Ou seja, das doutrinas corrompidas e desequilibradas. Em Lucas 12:1, o fermento dos fariseus era a formalidade hipócrita ou a religiosidade. Em Mateus 16:6 e 12, 22, capítulo 22, verso 23 e 29, em Atos 23:8, depois você pega na internet. O fermento dos saduceus era o cetismo ou racionalismo, ou seja, uma negação do sobrenatural. Fermento, levé da massa. Em Marcos 8, 14 e 15, o fermento de Herodes fala do mundanismo, ou seja, de poder e de vaidade. Se nós quisermos combater o veneno que sementes adulteradas produzem, nós precisamos da palavra de Deus, e nós precisamos da pessoa de Cristo, todos os dias. Termine lendo comigo, volte aí a Tiago, capítulo 3. E eu vou pedir com que você se coloque de pé. Tiago, capítulo 3. Semente adulterada, fruto contaminado. Semente adulterada, fruto contaminado. Mas como limpar a minha vida? Tiago capítulo 3, verso 13, até o verso 18, eu leio mais uma vez da King James atualizada, diz: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, todos os dias, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Não na sabedoria de homens, mas na sabedoria de Deus. Que tem origem em como Deus vê as coisas. Que tem origem em como Deus vê o mundo. Que tem origem em como Deus vê as pessoas. Que tem origem em Deus. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta,
não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, aleluia! A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, ou seja, é descontaminada. A sabedoria que vem de Deus, a maneira como nós devemos proceder, o entendimento da verdade é puro, é descontaminado. É repleta de misericórdia e de bons frutos, aleluia, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz, e paz é fruto do Espírito. A justiça, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, ora, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está formando algo dentro de nós, que é sobremodo excelente. Deus está formando algo dentro de nós que é sobremodo excelente. Deus está investindo em você para que muitas outras pessoas possam comer do fruto da sua vida. Aleluia! Deus está investindo em você. Se nessa noite você reconhece que algo adulterado foi colocado no teu coração, é necessário colocar farinha sem fermento para dentro. É necessário se abrir para a verdade. Deixar a obra do Espírito Santo em nós falar e deixar Ele fazer a obra. Senhor, nós te agradecemos, porque Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o domínio, e nós queremos Te exaltar, Senhor, porque tudo vem de Ti, porque Tua mão de favor está sobre as nossas vidas, nós estamos sendo cuidados por Ti, estamos andando na Tua direção, contigo, aleluia. E nós queremos Te exaltar, porque muitos comerão do fruto da nossa vida. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós declaramos que as pessoas não serão envenenadas por nós. Mas serão dessa maneira, Senhor, aleluia, serão contaminadas pelo Teu Espírito, aleluia, pela Tua alegria, pela Tua paz, pela Tua longanimidade, Senhor, muito obrigado. Seremos embaixadores de Cristo nessa terra. Senhor, planta em nós sementes cada vez mais, para que sementes gerem pensamentos conforme a verdade, para que ações sejam manifestas, Senhor. Muda os nossos hábitos, aleluia. Oh Senhor, para que caráter seja visto através de nós. Nós queremos ser reconhecidos pelo Teu fruto, pelo fruto do Espírito em nós e através de nós. Que a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Dê um abraço em 15 pessoas. Aleluia. Seja influenciado por Deus. Quinta-feira a gente está de volta. Escola de cura. Lembre-se que amanhã nós não temos a nossa reunião de oração das mulheres. Deus te abençoe no nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe. No nome de Jesus a gente se vê quinta-feira novamente, 19h30. Deus te abençoe.